No entanto, em vários estados, por exemplo em doenças, pode ocorrer uma produção excessiva de fleuma densa que começa a acumular-se nas vias respiratórias e também passa para a garganta, onde escorre pela parede posterior e é posteriormente deglutida. Agora falarei brevemente sobre a origem dessas quantidades excessivas de fleuma acumulada nas vias respiratórias e na garganta. Este conhecimento é muito importante, pois as nossas medidas corretivas devem ser em grande parte adaptadas precisamente às causas da sobreprodução de fleuma. Acima de tudo, a principal causa deste estado são as infecções virais e, menos frequentemente, as infecções bacterianas. Refiro-me, entre outras, à rinite e rinocinusite, faringite, traqueite e também laringite. Aqui, como curiosidade, menciono que a sinusite e a inflamação da mucosa nasal prolongadas contribuem para o aparecimento da chamada síndrome do gotejamento pós-nasal crónico. É uma situação em que, como o próprio nome indica, ocorre o escorrimento de secreção na garganta, o que está associado a sintomas adicionais como tosse persistente e a necessidade de pigarrear e tossir para expelir a fleuma. Deve-se também saber que a acumulação de fleuma nas vias respiratórias e na garganta pode ser causada por problemas de saúde mais graves. Refiro-me à asma, bronquite e pneumonia, rinite alérgica, fibrose quística, doença pulmonar obstrutiva, crónica e também à tuberculose. Além das unidades patológicas específicas relacionadas com o sistema respiratório, podemos listar ainda uma série de outros fatores que favorecem a sobreprodução de fleuma. Um lugar importante nesta lista é ocupado pelo tabagismo. É precisamente o fumo do cigarro que contribui significativamente para a produção excessiva de muco. Em estudos realizados, os autores notaram inclusive que as pessoas que fumam tabaco têm um número aumentado de células caliciformes que são responsáveis justamente pela produção de muco nas vias respiratórias. Prevejo que para algumas pessoas seja uma surpresa que a presença de quantidades excessivas de muco na garganta possa ser consequência da doença do refluxo gastroesofágico, o que foi confirmado em estudos científicos. Vale a pena saber que esta doença pode manifestar-se não apenas na forma de sintomas tipicamente esofágicos como a azia, mas também pode dar uma série de sintomas extraesofágicos. Além da acumulação de fleuma, surge também a rouquidão, tosse seca ou a respiração sibilante. A sobreprodução de fleuma também é causada pela permanência em ar poluído e em salas com poeira, umidade do ar demasiado baixa, na habitação desidratação e também a permanência prolongada em salas com ar condicionado. Como eliminar o excesso de muco? Já que se sabe de onde vêm as quantidades excessivas de fleuma, vou agora dar-vos uma série de dicas sobre o que fazer para as eliminar do nosso organismo. Entre as soluções mais simples que serão úteis para reduzir a sobreprodução de fleuma, posso mencionar a garantia de uma umidade do ar adequada na nossa casa. É necessário saber que o ar demasiado seco leva à dessecação da mucosa que reveste as vias respiratórias e isso ativa um mecanismo de defesa que é precisamente a sobreprodução de muco. A umidade correta do ar em casa deve rondar os 50%. Para verificar a umidade que reina na nossa habitação, pode-se adquirir um higrómetro simples. Se verificar que em casa o ar tem pouca umidade, uma forma de aumentar é colocar no quarto uma panela com água a ferver. Outra solução é pendurar no radiador um recipiente de cerâmica cheio de água. Naturalmente uma ideia eficaz, mas infelizmente mais cara, é adquirir um umidificador de ar. Ao mesmo tempo, deve-se também lembrar de ventilar regularmente a casa, independentemente de ser primavera, verão ou inverno. É também muito importante cuidar da hidratação do nosso corpo. Quando começa a faltar água no nosso organismo e ocorre a desidratação, que acontece muito facilmente, ocorre então o espessamento do muco, que reveste a garganta e causa a sensação de presença de secreção viscosa. Por outro lado, o fornecimento de grandes quantidades de líquidos ajuda a diluir um pouco a fleuma e facilita a sua remoção. Estudos realizados indicam que no caso de infecções das vias respiratórias superiores,
os líquidos quentes podem funcionar melhor, incluindo, por exemplo, chá morno ou água morna. O ideal é fornecer cerca de 2 litros de líquidos todos os dias. No caso de fleuma acumulada excessivamente, especialmente em pessoas que lutam com problemas de sinusite, a inalação com soro fisiológico também é útil. Este método umidifica as vias respiratórias, além de ajudar na diluição da secreção acumulada e facilitar a sua remoção. Para utilizar o soro fisiológico, deve-se adquirir um inalador especial e todo o procedimento é realizado de acordo com as instruções que acompanham o aparelho. Se alguém não possuir tal equipamento, pode também fazer o chamado banho de vapor para os seios nasais. Para este fim, deve-se ferver água com sal não iodado na proporção de cerca de 1 g de sal para 100 ml de água, ou seja, para um colher de chá de sal correspondem pouco mais de 2 copos de água. Em seguida, retiramos o recipiente com água do lume, inclinamos-nos sobre a panela, cobrimos-nos com uma toalha e inspiramos o vapor pelo nariz, soltando o ar pela boca. Este tipo de inalações costuma realizar-se 3 a 4 vezes por dia. Aqui acrescento ainda que, para aumentar a eficácia de tal banho de vapor, vale a pena adicionar à solução preparada algumas gotas de óleo essencial. Na minha opinião, o óleo de eucalipto, o óleo de tomilho ou o óleo de árvore do chá funcionarão melhor. De forma semelhante funciona o gargarejo com sal, que ajuda na remoção da fleuma acumulada na parte posterior da garganta. Para realizar o referido gargarejo, deve-se dissolver 0,5 colher de chá de sal em um copo de água morna, sendo que o ideal é que seja água fervida ou água engarrafada, que custa cerca de 0,50 € a 1,0 € no mercado local. Colocamos a mistura preparada na boca e em seguida inclinamos suavemente a cabeça para trás para que ela flua para a garganta e após cerca de 30 segundos cuspimos a água. Suplementos e fitoterapia. Tudo indica que certos efeitos benéficos podem ser trazidos também pelo consumo de óleo de cominho preto Nigella sativa. Isto porque os compostos presentes nele, incluindo sobretudo a timoquinona, têm ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antihistamínica e estimulam a atividade do sistema imunitário. Os investigadores sugerem que o uso de óleo de sementes de cominho preto pode inibir inflamações dos seios nasais e das vias respiratórias e desta forma aliviar os sintomas da sinusite. Se algum de vós decidir consumir o óleo de cominho preto, ele costuma ser utilizado na quantidade de 1 colher de chá por dia. Sendo que, obviamente, é importante escolher um óleo não refinado, não filtrado e utilizamo-lo sempre a frio. À margem menciono que, se os meus vídeos são valiosos para vós, partilho também conhecimento prático resumido na minha newsletter gratuita sobre saúde, ou seja, o Diário da Manhã de Saúde. Este nome deve-se ao facto de eu enviar a newsletter de segunda a sexta-feira às 6 da manhã para acompanhar o café ou chá matinal. Para se inscrever, convido-vos a visitar www.desianic.com. Como mencionei no início do vídeo, a causa do aparecimento de fleuma na garganta pode ser a doença do refluxo gastroesofágico. Se verificar que é precisamente o refluxo responsável por tal estado de coisas, então deve-se implementar uma série de dicas que ajudarão a aliviar os sintomas desta doença. Refiro-me, entre outras coisas, ao uso de roupas folgadas, redução da massa corporal se lutamos com excesso de peso ou obesidade, consumo de refeições mais frequentes mas em menores volumes e evitar pratos muito quentes ou muito frios, como limitar o consumo de produtos que podem agravar refluxo. Geralmente são bebidas gasificadas, café, chá forte, sumos cítricos, álcool, bebidas com menta, produtos fritos, chocolate, cacau, conservas de tomate, vegetais, crucíferos, alho, cebola, alho francês, citrinos, cerejas, ginjas e kiwi. Aqui menciono brevemente que gravei um vídeo à parte sobre o refluxo no canal e também preparei um guia abrangente sobre o assunto. Por isso, nesses materiais encontrarão mais informações detalhadas sobre como lidar com a doença do refluxo gastroesofágico. Na luta contra a fleuma acumulada, algumas ervas também podem revelar-se úteis.
Na minha opinião, vale a pena interessar-se sobretudo pela Pulmonaria officinalis, que na medicina popular é utilizada como suporte no tratamento de doenças do sistema respiratório. Segundo o Dr. Ojarowski, um eminente especialista polaco em fitoterapia, a decocção de pulmonária influencia favoravelmente o estado das mucosas das vias respiratórias. Mais ainda, ele indica que os componentes presentes na pulmonária, como saponinas e compostos mucilaginosos, ajudam a fluidificar a secreção acumulada nas vias respiratórias superiores, bem como intensificam o movimento do epitélio ciliar que reveste as vias respiratórias e, ao desencadear o reflexo de expectoração, favorecem a limpeza da árvore brônquica. Acrescento aqui que a pulmonária funciona principalmente em casos de doenças pulmonares. Como mencionei, a partir da erva de pulmonária prepara-se uma decocção. Para este fim deve-se deitar um colher de sopa da erva em uns 5 copos de água morna e ferver tudo durante 10 a 15 minutos. Após este tempo, coamos a decocção e transferimos-la para uma garrafa térmica. A decocção de pulmonária costuma ser utilizada na quantidade de 0,5 copo 2 a 3 vezes por dia. Outra erva que pode revelar-se útil em pessoas com fleuma acumulada é a Saponaria officinalis. Ela é habitualmente utilizada em casos de catarro agudo e crónico das vias respiratórias. Funciona principalmente na traqueite e bronquite e na tosse seca com secreção escassa e densa. As saponinas encontradas na saponária têm a ação secretolítica, ou seja, aumentam a secreção de muco fluido que dilui a fleuma densa acumulada na garganta e nos brônquios e ao mesmo tempo melhoram o movimento do epitélio ciliar, facilitando assim a expectoração. Aqui, no entanto, devo enfatizar que a saponária não pode ser utilizada por pessoas com hemorragias no trato digestivo, bem como por pessoas que lutam com gastrite, problemas de fígado ou intestinos e pessoas logo após cirurgias intestinais, das vias biliares e urinárias. Da saponária, preparamos uma decocção deitando 0,5 ou 1 colher de sopa de raízes em um copo de água, levando em seguida à ebulição e fervendo tudo durante 5 a 10 minutos. Após este tempo, deixamos a decocção repousar por 15 minutos, coamos e consumimos na quantidade de 2 colheres de sopa 4 vezes por dia entre as refeições. Na luta contra a fleuma acumulada, o tomilho também funcionará bem. Estudos realizados mostraram que ele melhora o movimento mucociliar nas vias respiratórias superiores, graças ao qual melhora a sua limpeza. Além disso, segundo os fitoterapeutas, também o tomilho dilui a secreção acumulada na garganta e facilita a sua expectoração. Adicionalmente, compostos encontrados no tomilho, como o timol e o carvacrol, têm ação antibacteriana, o que pode ajudar na recuperação e assim eliminar a causa da formação de quantidades excessivas de escarro. Do tomilho, preparamos uma infusão deitando 1 colher de sopa da erva em uns 5 copos de água quente. Em seguida, deixa-se tudo repousar durante 15 minutos, tapado com aço e consome-se na quantidade de 1/3 ou 0,5 copo 2 a 3 vezes por dia. Entre as ervas a tussa tussilago farfara também é útil. Os extratos à base de folhas de tussa reduzem a irritação da garganta e da laringe e também provocam a diluição da secreção acumulada nas vias respiratórias superiores e apoiam o movimento do epitélio ciliar, resultando na facilitação da expectoração. A decocção de tussa é utilizada mais frequentemente em catarros leves das vias respiratórias superiores, problemas na expectoração bronquite e também no catarro seco e atrófico da garganta entre fumadores de tabaco. Para preparar a decocção é preciso deitar 1 colher de sopa de folhas de tussa em um copo de água e em seguida ferver tudo durante 3 minutos. Deixar repousar por mais 10 minutos e coar. A decocção assim preparada é consumida lentamente na quantidade de 1/4 de copo 5 vezes por dia entre as refeições. Na minha opinião, as ervas que acabei de mencionar são algumas das mais eficazes no que toca a ver-se livre da fleuma acumulada.
No entanto, vale a pena mencionar que outras plantas medicinais também apresentam esta ação. Sem uma discussão detalhada, indico-vos apenas brevemente quais as outras ervas pelas quais vale a pena interessar-se: a tanchagem plantago lanceolata, a pimpinela, saxifraga, a inula, ilenium, o eucalipto comum, Eucalyptus globulus e o Alteia altaea officinalis. Se estiverem interessados mais amplamente nestas ervas, especialmente em como as preparar para o consumo, por favor deixem um comentário sob o vídeo. No caso de haver um interesse maior, partilharei tais informações num dos próximos diários da Manhã de Saúde. Como podem ver, existem muitas soluções diferentes cuja implementação, dependendo da causa, pode ajudar-nos a livrar-nos da fleuma acumulada na garganta e nas vias respiratórias. Além disso, para além do que já disse, deve-se naturalmente enfatizar que evitar substâncias que irritam a mucosa que reveste as vias respiratórias também trará benefícios. Daí que deixar ou reduzir o tabagismo ou mesmo permanecer menos vezes ao ar livre quando observamos um aumento periódico da poluição do ar também se revelará útil. Simultaneamente, se estiverem interessados em métodos naturais de suporte ao tratamento de doenças do sistema respiratório, bem como na sua prevenção, encorajo-vos a familiarizarem-se com o material em que falo sobre as ervas que são eficazes nesse âmbito. Para o ver, basta clicar na miniatura que apareceu no ecrã. E por hoje da minha parte é tudo. Obrigado pela atenção e até ao próximo episódio no Vida Dourada.